Hello again, Ezekiel friends! Welcome back to Ezekiel. Você sabia que a parte 2 da prova ICAL é a parte mais importante da prova ICAL? Você sabia que boa parte dos alunos reprova na prova ICAL por causa da parte 2? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como não cometer erros na parte 2 e como ter a melhor performance na sua vida nessa parte do exame. Meu nome é Diogo Verzola, sou criador desse canal e do método que mais aprova pilotos no Brasil. Justamente pelo fato de eu ter sido examinador credenciado dessa prova e por eu saber os bastidores, o que rola por detrás da prova, para passar para você tudo sem pano preto. Vamos lá! Muita gente acha que o que mais reprova na prova ICAL é a parte 1 do exame. Inclusive, no vídeo passado, eu falei sobre a parte 1 da prova e como responder uma pergunta da parte 1 da prova. Agora, a parte 2 da prova, o pessoal geralmente estuda errado. A parte 2 da prova, não sei se você sabe, é responsável por mais ou menos 40% da prova. Ou seja, quase metade da prova é a parte 2. A maior parte das tarefas que você deve performar na prova ICAL tem a ver com a parte 2. Só que a grande coisa que eu quero trazer para você aqui não tem a ver com os áudios. Os áudios são apenas um dos pilares da parte 2 da prova. Os áudios são apenas uma partezinha da parte 2 da prova. O que mais pega na parte 2, na verdade, é a forma como você deve falar, como você deve reportar um problema, como você deve dizer a sua intenção em relação ao problema, como você deve chamar o controle, como você deve contar o que o controlador falou para o examinador. E é aqui que muita gente erra, é aqui que muita gente nem sabe que é importante. Por exemplo, não sei se você sabe, em algumas situações da parte 2, vai ser necessário você olhar para uma figura da prova. Dá uma olhadinha nessa figura aqui do lado, vou botar a figura aqui para você dar uma olhada. Até aqui para o lado, aqui para o editor poder botar. Essa figura aqui da prova, na prova ICAL, essencialmente existem duas partes da prova onde você vai olhar para uma figura, na parte 2 e na parte 4. O que acontece é que a maioria das pessoas que estudam as figuras da prova ICAL não sabe que existe essa diferenciação. Na parte 2, é necessário que você faça uma determinada tarefa em relação à figura. Na parte 4, é uma outra tarefa. Então, se você está estudando para a prova ICAL descrevendo figuras, você está treinando talvez para a parte 4 da prova. Só que a parte 2 é necessário que você faça uma outra coisa. Por exemplo, será que você sabe chamar o controle, reportar essa pane e dizer a sua intenção? Porque isso é uma das partes mais importantes da parte 2, uma das tarefas mais importantes da parte 2. Então, por exemplo, essa figura aqui. Na prova, o examinador, quando for mostrar essa figura tem a ver com o modelo atual da prova. Está caindo bastante no exame essa figura aqui. E aqui não tem pano preto, eu te mostro exatamente o que vai cair na prova. Não tem compromisso em fazer pano preto com você, porque eu quero que você passe na prova ICAL em mínimo de tempo possível. Essa é a minha obrigação, né? Quando eu deixei de ser examinador credenciado da prova para poder montar um sistema de ensino responsável pelo maior número de aprovações ICAL, eu pensei justamente nisso. Não fazer pano preto e trazer tudo como é por detrás dos bastidores do exame. Pois bem, o examinador vai pedir que você faça o seguinte, que você chame o controle, reporte a situação que está aqui do lado e diga a sua intenção. Vamos fazer passo a passo comigo. Como é que eu chamaria o controle? Como que eu chamaria o controle para reportar essa situação? Bom, na prova, ICAL, eu vou ser o ANAC 1, 2, 3, ou ser o ANAC 1, 2, 3. Então eu vou reportar, vou chamar o controle como se eu fosse o ANAC 1, 2, 3. Então para chamar o controle, eu tenho que chamar o controle dizendo que eu sou o ANAC 1, 2, 3. Como é que eu falo isso? Control ANAC 1, 2, 3. Professor, mas e se for na torre? Então eu chamo Tower ANAC 1, 2, 3. E se for no centro, eu chamo Center ANAC 1, 2, 3. Então, professor, mas não é importante falar se é o controle São Paulo, se é o controle Rio, ou algum outro controle, o nome do órgão do controle é importante? Bom, se na situação você sabe que está falando, por exemplo, com a Torre São Paulo, você chama São Paulo Tower. Não tem problema nenhum você fazer isso. Só que o nome do órgão de controle não é ponto-chave para a prova. Então pode chamar o de Control. Control ANAC 1, 2, 3. Você chamou. Então você fez a chamada. Pegou ali, PTT, Control ANAC 1, 2, 3. Agora, como é que eu reporto essa situação? Como é que eu posso reportar essa situação? Eu posso falar. Como é que eu falo? Como é que é o nome desse problema aqui? Bom, eu posso dizer que o para-brisas está trincado, né? O para-brisas está trincado ou está estilhaçado. Como é que eu falo esse trincado em inglês? Eu falo assim, cracked. Eu posso falar cracked, né, com som de ED, ou se eu quiser ficar mais nativizado, fica cracked. Cracked. Tá? Como é que é para-brisas em inglês? Eu chamo de windshield. Windshield. Então eu posso falar cracked windshield, ou cracked windshield. E se eu quiser falar que está estilhaçado, por exemplo, como seria? Eu posso falar shattered windshield, ou shattered windshield. A pronúncia fica a teu critério. Então, eu vou chamar o controle e vou falar que eu tenho, né, usando o nosso sistema
métrico de fala, que a gente ensina no nosso método. Eu vou falar então, eu tenho um windshield trincado ou estilhaçado. Como é que fica essa frase em inglês? I have a cracked windshield. Ou I have a shattered windshield. Ou eu posso falar que existe, que tem um para-brisa estilhaçado. Como é que ficaria? There is a cracked windshield ou there is a shattered windshield. Montei a frase já então, chamei o controle e reportei o meu problema. Só que na prova ICAO eu também tenho que dizer qual é a minha intenção. O que eu desejo em relação a esse problema? O que eu quero? Bom, se eu estou voando, o que é o mais sensato eu dizer que eu quero como intenção? A beleza da prova ICAO é que não existe uma fórmula certa. Você pode solicitar prioridade para pousar, você pode solicitar descer para um nível mais baixo, você pode solicitar alternar para o aeroporto mais próximo. Isso fica a teu critério. Tá? Não existe uma regra. Aqui eu sou obrigado a solicitar prioridade para pousar. Aqui eu sou obrigado a solicitar. Não é obrigado a nada. A não ser que no enunciado ele fala, informe que você precisa descer. Daí você é obrigado a trazer o que ele mandou informar. No entanto, se não tem, se ele fala assim, say your intentions, você tem que dar a tua intenção. Então, por exemplo, vamos trabalhar uma possível intenção aqui. Vamos dizer que eu solicito prioridade para pousar, que é uma das mais comuns a gente utilizar na prova ICAO. Como é que eu falo essa frase em inglês? Será que você sabe falar essa frase em inglês? Fica assim, ó. I request priority to land. Tudo no 1, 2, 3. Eu nunca vou fugir do 1, 2, 3, eu prometo. I request priority to land. Agora você montou os elementos básicos para fazer um reporte. Então, quando você vai fazer um reporte, você chama o controle, fala que você é o ANAC 1, 2, 3, fala a sua pane e fala o que você solicita. Vamos fazer essa frase junto aqui, então vamos fazer toda essa chamada aqui, então? Vamos comigo. Tudo no 1, 2, 3. Ó. Control ANAC 1, 2, 3. I have a cracked windshield. I request priority to land. Pronto. Aqui já é o suficiente. Professor, mas se eu quiser falar pam-pam, se eu quiser falar Mayday, se essa situação for uma situação de Mayday, eu devo reportar o Mayday? Fica a teu critério. Não tem uma regra na prova ICAO para que você, aqui eu tenho que falar pam-pam. Ou eu tenho que solicitar 3 coisas. Prioridade para pousar, assistência de solo e... Não. Você solicita uma coisa só, está suficiente para a interação da prova ICAO. Então, e se eu quiser dizer, então, professor, eu solicito alternar? Mesma lógica. I request, está aqui montado o I request para você, to divert. Eu solicito alternar imediatamente. I request to divert immediately. Montei a minha frase, fiz a minha comunicação e lá na prova ICAO vai ter um áudio agora, depois de eu fazer a minha solicitação, do controle, para ver se ele entendeu certo ou errado. O próximo áudio, então, depois de tocar, eu tenho que falar affirm ou negative. Se porventura eu falar negative, vamos supor que ele falou assim, confirm, you have a cracked fuselage, por exemplo. Eu vou falar, cara, negative. I have a cracked windshield. Você fala negative e você corrige o controlador, o áudio do controlador que vai ser apresentado na prova ICAO. Essencialmente, nos modelos atuais da prova, nas 3 primeiras situações da parte 2, ele vai ler o problema, ele não vai mostrar uma figura para você. E nas duas últimas, ele vai mostrar uma figura como essa daqui e a partir da figura você vai ter que interpretar aquilo, chamando o controle, dizendo o nome daquela pane e fazendo a sua solicitação, dizendo o que você precisa, o que você decidiu fazer nesse caso. Essa é uma das partes mais importantes da parte 2, um dos fatores e elementos mais importantes da parte 2 que fazem com que o aluno seja aprovado ou reprovado, porque aqui tem muita chance do aluno cometer erros globais. Eu não sei se você está familiarizado com a teoria dos erros globais. Se você cometer 7 ou mais erros globais ao longo da prova, você automaticamente está reprovado. E como que você faz para conhecer os erros globais para não cometer? Primeiramente, você tem que conhecer a métrica ICAO. A métrica ICAO é o que manda, é o que determina quais são os erros globais. Numa conversação normal, você pode cometer alguns erros e eles não vão comprometer a sua comunicação normal. No entanto, na prova ICAO, alguns erros são quase que imperdoáveis. Se você comete 7 ou mais erros dessa natureza, você está com o seu ICAO pendurado. Então, você vai lá pagar R$1.000 fazer a prova e acaba, de repente, por causa de não saber as métricas, a métrica ICAO certa, acaba produzindo várias vezes frases que estão fora da sua estrutura métrica e não passa na prova ICAO. E daí, de repente, recebe o resultado, o aluno tirou 3 em estrutura.
E aí você acha que tem que estudar gramática, mas não é gramática. Estrutura e cal não é gramática, é estruturação de frase. E tudo isso você usa matrizes, sistemas fáceis de montagem de frase, que eu ensino tudo isso no nosso método, obviamente. E se você quiser se familiarizar com isso, eu estou montando um treinamento, um intensivão e cal gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua matrícula, é gratuito, tá? Vai acontecer de 4 a 7 de abril e eu vou mostrar como produzir as frases dentro do sistema métrico e toda a estratégia necessária para você utilizar, para você montar as suas frases corretamente e estudar de uma forma mais acelerada dentro da aprendizagem ativa e da aprendizagem acelerativa, para você em pouco tempo conquistar o teu ECAL. Então, nesse treinamento, nesse intensivão que você vai se matricular aqui agora, você vai poder acessar um baita conteúdo, um excelente curso, onde eu vou te mostrar passo a passo a estratégia exata para você conquistar o seu ECAL o mais rápido possível, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, faz um comentário aqui embaixo, dá um like que ajuda bastante a gente a propagar a sua mensagem pelo YouTube afora. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, e ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo atualizado, nenhum conteúdo legal que a gente traz para você sem pano preto algum, pela ótica do examinador credenciado, para facilitar a tua jornada até o ECAL e abrir de fato as portas da aviação para você, tá bom? Muito obrigado por hoje, então. Thank you again for watching and see you around.